antes de eu me converter, Deus já tinha me falado que ia me mostrar um lugar onde eu ia ficar. E aí, no dia que eu fui na célula, Deus falou comigo: esse é o lugar que eu quero que você esteja. E desde então, eu tô lá, graças a Deus, servindo a Deus Sim. na videira. Você veio pra aqui pra Santa Helena com qual intuito? Como é que Eu, foi? quando eu morava lá, eu morava no Ceará, morava com minha avó. Eu já tinha saí de casa eu tinha 13 anos de idade. Uhum. Aí eu fui pro Ceará, onde tinha uma parte da minha família, e lá minha avó morava lá. Aí ela tava com um filho dela dando trabalho lá, tal, envolvido com coisa errada. E aí ela pegou e falou que ia vir embora pra cá pro Goiás pra ver se dava um jeito na vida dele, né? Aí ela me chamou pra vir. Eu falei, ah, eu tô com a senhora, né? Eu tenho que ir pra onde você for. Aí eu vim pra cá e aqui eu comecei a minha história, né? Morar sozinho, aluguei uma casa, e aí comecei minha história aqui. Então tem também mais ou menos uns 10 anos também que você tá no. Eu vim pra cá em 2000 e finalzinho de 2011, não, setembro de 2011, Ah, então não, uns 12 foi. anos. É. Aí eu conheci a minha esposa, a gente passou um ano mais ou menos junto, aí depois a gente conheceu a igreja. Tamo lá. Então você já tinha um contato com a igreja antes da sua esposa ou não? Como é que foi? Então, Vocês antes, foram juntos? antes da minha esposa, minha mãe sempre foi assim, desde quando eu me entendo por gente, ela é evangélica, né? Uhum. E ela sempre queria que eu fosse para a igreja, orava por mim, e eu nunca quis. Desde pequena ela levava a gente, mas a gente ia forçado, né? Aham. Não, você tem que ir para a igreja, eu não queria. Mas eu já senti que Deus tinha algo para mim, desde a minha infância, né? E eu falava, não, quando eu fizer isso, tal, tinha aqueles, eu vou para a igreja e tal. E aí, quando eu conheci minha esposa, e a gente teve um encontro com Deus também, aí foi a vez que eu tomei a decisão de servir a Deus. E ali você viu, em qual momento foi que você viu que sua vida começou a mudar? Então, Depois desse encontro de Deus que você falou assim, eu não tenho a data você tem essa certinha, chave. a hora certinha, igual o pastor, mas foi em dezembro, dia 14 de dezembro de 2012, que a Aham. gente participou do encontro com Deus, aí eu estava na igreja, e aí lá naquele momento, teve um momento lá de restauração dos sonhos, aí Deus pegou e transformou minha vida, sabe? De uma forma sobrenatural. E todos os sonhos que Deus tinha para mim, eu vi naquele momento. Uhum. E aí eu falei, é aqui que eu quero ficar o resto da minha vida. Criar meus filhos nesse lugar. E a gente estamos aí, né? Estamos crescendo em Você Deus. tem quantos filhos? Tenho duas filhas, Duas Alice filhas? Vitória e Esté Vitória. Duas Bacana. moças. Bom demais. E o que que você tá achando? O que você tá achando de Santa Helena? O que que foi pra você chegar em Santa Helena? Não, eu vou te Vou falar uma falar pro coisa. pastor já veio. Eu vou te falar uma coisa. Grande Eu cidade. tentei ir Ah, embora, né, ah, daqui, mas eu não consegui, não. A gente, nesse período, na época da pandemia, a gente passou por uma dificuldade, que eu tenho a minha filha mais nova, ela é especial. E aí ela fazia tratamento e na época da pandemia parou tudo. Aí o tratamento dela parou. sim. Aí a minha irmã, tem uma irmã que mora em Recife, ela falou, não, vem pra cá, que a gente consegue uma vaga pra ela aqui na ACD e tal. E aí eu fui orar a respeito disso, né? Eu pensava que eu ia pra lá por causa do problema da minha filha, né? Só que Deus tinha algo pra me fazer lá, Hum. pra eu crescer lá, e eu fui pra videira lá. E aí eu morei 1 ano e 4 meses lá. Só que um dia que eu tava crescendo lá, tá discipulando lá na igreja e tal. E o tratamento, no final das contas, nem deu certo nada. A gente ficou 1 ano e 4 meses lá e ela não conseguiu fazer nenhuma terapia lá. Aham. Deus pegou e falou pra mim voltar. E eu chorei, porque eu não queria voltar pra cá, pra Santa Helena, porque eu tava crescendo em Deus lá, né? E aí Deus falou: não, é porque eu tenho algo para fazer você lá. Então, assim, a gente que é guiado pelo Espírito Santo, ele que direciona a nossa vida. O pastor cresceu lá em Goiânia, mas Deus queria fazer algo na vida dele aqui. E eu creio, assim, que eu não consigo viver em outro lugar. Por quê? Assim, só se Deus colocar algo no meu coração, né? Mas o projeto da minha vida é ser pastor também aqui em Santa Helena. Deus me chamou para esse ministério e eu quero crescer aqui. Então não consigo viver em outro lugar, ser Santa Sim. Helena. E, e você falou, igual você falou, que também tem um sonho de ser pastor.
E como que funciona agora, uma curiosidade, esse processo para você entrar, Também tenho essa curiosidade. para se tornar pastor, tal, para entrar no meio? Isso, na videira. Assim. Na videira a gente tem o que chama de trilho vencedor. Depois dessa experiência no encontro, se você não for batizado, você recebe um convite para fazer um curso, chama Curso das Águas. Aí, Curso das Águas, você vai para o batismo nas águas. Curso das Águas ele explica o ensino eclesiástico do batismo, aí você entende batismo nas águas. Depois do batismo, começa um processo chamado consolidação. A gente elege um anjo da guarda, ele vai com um livrinho uma vez por semana, além da célula, ficar com você e compartilhar uma lição. Consolidação, curso de maturidade no espírito, que a gente vulgarmente chama de cursão. É um curso de maturidade no espírito. CME, né? CME. Mas ele já acostumou chamar de cursão, né? Cursão A cursão já feita. Matheus fez discussão. Aí o curso de maturidade no espírito te qualifica para você entrar no curso de treinamento. Curso de treinamento de líderes. É o que te habilita a liderar um grupo pequeno na casa, que é a célula. E aí, a partir da liderança de célula, você pode multiplicar. A multiplicação, dependendo da quantidade de vezes que ela se repetir, faz você um discipulador, que é o líder que lidera outros líderes, além dos grupos nas casas. E se esse crescimento, com prazer, unção, graça continuar, você pode se tornar um pastor de Deus. Primeiro, você vira um obreiro, que é uma fase experimental sua no ministério. Que é quando a igreja videira está falando para você que já reconhece que você realmente tem chamado, mas agora você tem um período para você ver se é isso mesmo que você quer. A sua vida é um período de teste para os dois lados. E às vezes também quando você assume essa responsabilidade, você vê, não é isso que eu quero para minha vida, pressão demais. Mas não é tipo um deserto, não, que Jesus passou, não. Então, se você não tiver uma palavra de Deus, pode se tornar um deserto. É porque o deserto tem a sua beleza, né? No deserto, por exemplo, o sol não tem onde se esconder. Então, você anda com discernimento aceso sempre. Né? Porque na sombra algumas coisas podem passar despercebidas, mas no deserto não tem possibilidade de árvore. Então, sempre tem um sol sobre a sua cabeça. Então, tudo que está acontecendo ficou muito claro. Se andar de posse de discernimento, assim, a seu respeito, a respeito de tudo que está ao seu redor, é muito bom. Né? Mas, muitas vezes, não é a melhor parte da história. Né? E também o Senhor não te chamou para viver no deserto. Mas o deserto é inevitável. Você vai passar em algum momento. Mas não precisa ser todo da mesma forma. Não precisa ser tudo na mesma área. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Moisés e Jesus. Moisés, ele sai do Egito e fica 40 anos no deserto. 40 anos é tempo demais. Ele sai do Egito com 40 anos, com 80 anos ele está no deserto, tem um encontro com Jesus numa sarça e volta para recuperar o povo para uma quarentena de anos para que finalize a vida dele. Jesus, logo depois que ele é batizado, em Mateus capítulo 3, fala que ele é guiado pelo Espírito para o deserto. E ele fica 40 dias. Quando você vai olhar a história dos dois homens de Deus, Jesus e Moisés, você vê que Moisés fugiu para o deserto porque ele matou um egípcio. Então, ele fugiu por causa das circunstâncias. Então, ele não foi porque ouviu uma palavra de Deus. Ele foi porque precisava salvar a própria terra. Ele não tinha uma direção espiritual. Por isso que ele passa 40 anos lá. Então, quando você age naturalmente, a possibilidade de você ficar mais tempo num teste, numa prova, é maior. Aí Jesus fala que ele foi guiado pelo Espírito. O deserto de Jesus durou 40 dias. 40 dias passados, ele sentiu fome, veio o diabo tentar e ele venceu o diabo por 3 vezes e seguiu. Daí para frente, você não vê Jesus no deserto mais. Você não vê Jesus com escassez, não vê Jesus passando privação de nada. Inclusive, quando ele multiplica pão para uma multidão, os discípulos perguntam se quer que compra pão. Então, tinha algum dinheiro. Porque os discípulos, quando falam assim, como é que nós vamos fazer para dar de comer para esse povo? Aí um deles fala para Jesus assim, o senhor quer que compra? Então, tinha a possibilidade de compra. Então, o problema não era dinheiro. Então, ele escolheu manifestar um poder e mostrar um milagre. Mas não era porque estava em miséria, não tinha escassez. Tinha dinheiro para comprar. Os discípulos sugeriram. Aí contaram um jovem lá, com 5 pães e 2 peixinhos para trás. Aí encheu 2 cestos, 12 12 cestos. e deu comida que
sobrou. E eu acho interessante essa questão dos 12 aí, que é a quantidade de discípulos que ele tinha, né? Por que que sobrou 12? Para mostrar para os discípulos que ele sempre ia ter provisão. Provisão vinha de Deus. Deus multiplicou, todo mundo se alimentou e falou: agora tem 12 cestos para cada um de vocês. E a descendência de Abraão tinha 12 tribos. Então ele manda um recado para todo mundo que crê. Ele fala assim: para toda a descendência de Abraão vai ter prosperidade. Amém. Porque o 12 ali é o número de tribos, era o número de descendentes. Então, para todos os descendentes tem um cesto cheio. Então, não ficou ninguém de fora. Então, nós somos descendentes de Abraão, que Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos por causa da fé. Então, se nós somos descendentes de Abraão, nós não fomos chamados por Deus para viver em carestia, velho. Porque Deus, quando ele multiplicou cesto para nós também. Amém. Nós somos descendentes, somos herdeiros. Amém. Amém? Eu gosto muito de falar sobre os assuntos assim da Bíblia. E, tipo assim, queria ver com você quem que te mais uma história que você mais gosta da Bíblia, ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento, que você mais acha Então, eu interessante. chorei com muita coisa, né? Na Bíblia. A oração de Abacuque mesmo, Abacuque 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça. Quando você está assim, eu lembro que no momento assim, talvez mais baixo do meu ministério com a minha esposa, com essa dificuldade financeira, eu e ela dividíamos no marmiteco, sem saber o que a gente ia jantar. E, e me veio por uma pregação esse versículo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, produto da oliveira minha, os currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas pela planície, exultarei Deus da minha salvação. E quando você está com dificuldade para ter o que comer, você entende o que é as ovelhas sumirem do aparecimento. Você entende o que é aquela árvore que estava datada para dar fruto naquela época, não dá fruto. Você entende o que é escassez. Quando você está preocupado com o que você vai jantar com sua esposa à noite, você entende. Quando você entende que Abacuque, nesse cenário, escolheu exultar o Deus da salvação, você entende que tem uma proposta para nós. Aprender a viver tendo muito tempo pouco. Eu tive assim, uma experiência muito profunda, que eu lembro que estava comendo assim, uma marmitex sem sabor. Então, era a preocupação das próximas horas, dos próximos dias, se íamos ter algum tipo de provisão. E eu lembro que eu liguei meu celular assim no louvor, antigo, aonde, é digno de vencer. E comi assim, as lágrimas descendo. Né? E comida sem sabor, porque tem comida pior, que comida temperada com a preocupação, né? Comia porque tinha que ficar em pé. Mas a preocupação era como seriam os próximos dias, que a gente tinha recurso, né? Então, esse versículo marcou muito. Então, assim, dezenas de histórias dos homens de Deus já tocaram no meu coração de maneira especial.